Olá, meus amigos, meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite a todos. Estamos aqui em prol do bem, do amor universal, para trocarmos umas ideias. Eu vou passar algumas sugestões sobre o nosso tema da noite, recomeçar em novas bases. Não antes eu vou falar que meu nome é Anderson Chachá, tá? Eu sou integrante do Grupo da Fraternidade Espírita Irmão Estevão, que fica na 909 Norte. Então, em cima desse nosso tema, o que a gente poderia trazer de reflexão, né? Estamos aí iniciando esse ano, né, um novo ciclo, e por que não falarmos realmente desse recomeço em nossas vidas, né? Que verdadeiramente trata-se de uma constante renovação, né, de propósitos, de pensamentos e de atitudes, né, que assim o Cristo nos roga. Então, eu trago reflexões para vocês, né, sobre essa temática, embasado nos temas, em duas lições, na verdade, do livro Palavras de Vida Eterna, né, de nosso querido Emmanuel, com psicografia do Chico Xavier. E aí as lições que a gente vai tratar, ela é realmente recomecemos, tá? O livro Palavras de Vida Eterna. E aí vale a gente falar e citar o versículo do qual Emmanuel nos traz esse tema. Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, né? Dito por Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 16. E o que de fato essa passagem magnífica vem nos trazer de reflexões? Como a gente conceberia efetivamente o remendo de um vestido, né, com um pano novo? O vestido é velho e eu vou botar um pano novo. E ele realmente nos remete a gente não conservar inicialmente lembranças amargas de sabores que a gente tenha tido, né? Todas as nossas vicissitudes ao longo de um processo, de um período, que a gente realmente não colha isso, não acomode isso de forma cativa em nossos corações, nas nossas mentes, remoendo aquelas situações que porventura tenhamos vivido, né? Seja aí uma resposta mal dada de alguma pessoa, seja talvez um sonho que você, de fato, idealizou e não conseguiu concluir. Então, por que a gente teria efetivamente que guardar isso como uma lembrança amarga em nossas vidas? Por que não a gente trabalhar esse sentimento de forma que tenhamos possibilidade, né, de nos compadecermos daquela pessoa que te deu uma resposta não muito legal ou agradável? Então, que a gente possa buscar nessas oportunidades a chance mesmo, enxergar a chance de nos renovarmos. Quando a gente menciona o fato de recomeço, a gente tem que tentar lembrar que em constante momentos da nossa vida, tudo se renova, tudo se cria novamente. Não podemos pensar que, em virtude de um momento ou uma oportunidade perdida, dali tudo terminou, acabou, né? E por que a gente vem falando no início que a gente está recomeçando um novo ano, um novo ciclo, termina ali, né? Vamos falar do ano que passou, 2024, e dali a gente fala assim, poxa, vamos recomeçar, né? Tudo de novo, novo ano, e a gente começa a traçar algumas metas novas, alguns planos.
tudo isso nos remete a esse recomeço que o Mestre nos permite ter. Por que não pensar nas mínimas coisas? O fato e o simples fato da gente estar recomeçando um dia outro, não estou falando mais do ano. Vamos passar essa noite, dormir, e aí o dia seguinte é um novo recomeço. É a oportunidade bendita da gente refazer tudo de novo, ou fazer algo novo. Então, que a gente possa ter na mente essa grandíssima bênção divina que nos permite ter constantemente de partirmos para um novo processo. Quando a gente acorda, qual a primeira coisa que nos vem à mente? Será que se a gente colocasse como hábito, né, a mesma situação de eu tenho que tomar água, eu tenho que tomar banho, é um hábito e uma necessidade. Será que se a gente colocasse isso como alvo, tá, da gente ter a oportunidade de diariamente iniciarmos pensando, eu vou fazer diferente, vou fazer dar certo. Só que isso só é possível a partir de que a gente tenha uma renovação mental com os nossos sentimentos e aí sim nossos pensamentos. Tudo em nossa vida inicia-se pelo pensamento. Parem e observem o quão é verdade isso. A gente inicia um pensamento, pode ser ele pensamento bom, pensamento ruim, e aí a gente fala assim, começa a idealizar, a sonhar acordado, uma expressão muito utilizada por muitas pessoas, estou sonhando acordado. Então, é esse pensamento. E daí, a partir do momento que a gente acredita naquele pensamento, ele toma forma através das nossas palavras e especialmente as nossas atitudes. Então, se a gente começar a combater, tá, em nós, inicialmente em nós, aqueles pensamentos que não são tão legais, ao primeiro momento que ele vier e você não der passagem ou abertura a esse pensamento e começar a criar fantasias com aquele pensamento de às vezes realmente alguma palavra mal colocada de alguma pessoa, você fala, nossa, e começa a ter. Então, isso aí é quase que instintivo em nós. Se a gente começar a criar esse hábito logo no primeiro momento do dia, de estarmos munidos do nosso anjo da guarda, da espiritualidade amiga que está sempre a nosso favor, e a gente se conectar com eles, tenhamos a tranquilidade e a certeza de que o bem vai estar durante todo instante conosco. Então, a nossa conexão, ela é o primeiro passo. Uma boa prece, quem sabe, um tempinho antes de sair de casa, uma boa leitura edificante. A gente vai ter um dia extremamente diferente do passado. Que aí a gente pode ter tido uma rusga com alguém, né, um contratempo, e você fica guardando aquilo em seu coração, criando uma verdadeira âncora numas mágoas milindres que não vale a pena a ninguém. De forma que se a gente continuar o dia nessa sintonia, nós vamos nos pegar agindo diferente, influenciando os colegas, a família, em especial a família, que vira e mexe, se torna um saco de pancada nosso, por mau humor, porque não deu certo isso, você se frustrou com aquilo, e aí a família é a primeira a ser afetada. É um filho, ou é a esposa, ou o esposo, a filha, o pai, e assim sucessivamente. Uma palavrinha, um olhar,
Então, se a gente continuar se fortalecendo com esse hábito novo, porque nós já temos, está no nosso íntimo, a gente só precisa externar isso. A gente precisa vivenciar esse momento, porque é um sentimento que está no nosso interior. Certamente estamos munidos desses sentimentos. É como a gente se fala, como é colocado diretamente aí por várias pessoas, né, que as trevas, a escuridão é a ausência de luz. Quando nós nos colocamos à disposição do Evangelho de Jesus, a gente vai ter possibilidades de aplicar. É tão vasto esse tema e abrange tantas situações que a gente poderia simplesmente aqui colocar, inclusive, o que Jesus veio fazer. Ele veio para os doentes. Aqueles que estavam tomados pelo poder, pela ganância, pela riqueza, só se preocuparam com ele pelo fato dele arrastar multidões, sem ter nenhuma posse nesse mundo. Então, daí, a gente precisa pensar bem no que a gente de fato quer para nós. Será que esse hábito de fazer uma boa prece ao dormir, e aí nessas conexões da nossa noite, que o Espírito então está em constante aprendizado, ele então aonde está passeando, aonde está permeando? E aí quando acorda, estamos bem ou às vezes estamos mal, nos sentimos um pouco pesado. Então, esses hábitos que eu de fato comungo e aconselho a todos é de que a gente possa se manter em conexão com o Pai através das nossas preces sinceras, nada de petitório, nada de algo, vamos colocar assim, decorado, mas aquela prece do coração que ela nasce através de ótimas leituras. Então, que a gente possa realmente entender que esse recomeço, ou esse remendo que o Pai colocou através dessa passagem de Mateus, no capítulo 9, é realmente que não é legal a gente ficar tentando remendar algo, então que a gente possa recriar, que a gente possa entender inúmeras possibilidades que o Pai nos permite ter. Eu queria citar especificamente da nossa extração aí da leitura de Palavras de Vida Eterna, a passagem que fala assim, né? Recomeçar é bênção na lei de Deus. A possibilidade da espiga ressurge na sementeira. É ali, quando começa a semear o grão do milho, é que nasce a possibilidade do recomeço de uma espiga. Agora vamos trazer para nós uma outra menção que fala da água. A água em vapor, quando está na nuvem, né? Ela retorna através da chuva para a fonte. Então é um constante recomeço, é um ciclo, e o mestre nos traz, através dessa mensagem, essa visão de que tudo se renova, tudo tem a sua possibilidade de recomeçar. E ele fala: inflama-se o horizonte cada manhã com o fulgor do sol, reformando o valor do dia. E ainda fala do nosso ano. De janeiro a janeiro, renova-se o ano, oferecendo um novo ciclo ao trabalho. É como se tudo estivesse a dizer: se quiseres, podes recomeçar. Então, assim, o mestre traz para nós que depende da nossa vontade, da nossa força de vontade, do nosso sentimento e da nossa conectividade. Palavra tão atual, né? Tudo é conectividade, tecnologia, e a gente está realmente toda hora conectado. É um celular na mão, é um tablet, é um computador, constantemente conectado.
E por que não a gente buscar ainda mais essa conexão com o Pai? É através das nossas mudanças de atitude. Então, é um pensamento, é uma boa leitura, são preces constantes. Fechando ainda esse primeiro momento, o que eu queria trazer ainda é: desse modo, desfaze-te do imprestável, desvencilha-te do inútil. Ou seja, será que tem algo em mim? Eu não vou falar do material, porque do material passa a ser realmente uma obrigação de caridade material. Será que algo ali eu posso doar, eu posso entregar ao próximo? Não deixemos isso para o ciclo de renovação anual, que a gente possa verificar isso constantemente. Nós temos uma gana, a maioria dos seres humanos, e eu me incluo, de ter, de obter. E aí, o que, que a gente realmente pode fazer pelo próximo? Então, essa mensagem, ela é realmente, assim, abrangente. E ele nos coloca fazendo: esquece os enganos que te assaltaram. Deita fora as aflições improfícuas. Recomecemos, pois, qualquer esforço com firmeza, lembrando-nos, todavia, de que tudo volta, menos a oportunidade esquecida, que será sempre uma perda real. Então, assim, Emmanuel conclui essa primeira mensagem que a gente extraiu de Palavras de Vida Eterna, que é fantástica. Eu aconselho a todos ler esse livro como um todo. São lições belíssimas, 180 lições belíssimas. Cada uma te abraça de uma forma. Que possamos, então, obter esse hábito magnífico que é de uma leitura diária. A gente só consegue terminar uma página quando a gente começa a primeira frase, a primeira linha. Assim, a gente só vai concluir o livro quando a gente começar a terminar capítulo a capítulo. Assim a gente chega ao fim. Tá? E aí a gente, tentando trazer uma abrangência ainda maior, você vê como Emmanuel conseguiu, dentro de um livro, trazer menções que abrange esse tema, né? A outra menção, se eu não me engano, é a lição 90, eu vou dar um jeito de confirmar isso, que fala em constante renovação. E nela, em Efésios 4:23, ele fala: renovai-nos no Espírito. Paulo nos traz essa mensagem de Efésios na carta a Efésios, tá? E aí, eu não vou me fazer advogado e vou trazer para vocês, inicialmente, a lição. Ela é pequena, na íntegra. E aí eu vou fazer os comentários que me traz bastante emoção. Aperfeiçoar para o bem é impositivo da lei. Em muitas ocasiões, afirmaste cansado, sem qualquer recurso, para empreender a tua transformação. Acreditaste doente e incapaz. Dizes-te inabilitado, semi-morto. No entanto, agora, como há séculos e séculos, a natureza em tudo é sublime. Renovam-se os dias, renovam-se as estações. Velhas árvores decepadas deitam vergonteias novas. Pedras multimilenares dão forma diferente aos serviços da evolução. Na própria química do corpo, em que temporariamente resides, a renovação há de ser incessante. Renova-se o ar que respiras, renova-se o alimento que te nutres, renova-se a organização celular em que te apoias. Renova-se a limpeza que te acalenta a saúde. Deixa assim que a tua emoção e a tua ideia se transfigurem para fazer o melhor. Estuda,
raciocina, observa e medita. Mais tarde, é certo que a reencarnação te conduzirá para novas lutas e novos ensinamentos. Entretanto, permanece convicto de que toda lição nobre aprendida hoje, por mais obscura e mais simples, será sempre facilidade a sorrir-te amanhã. E assim, agradecendo a paciência, essa lição, ela traz para nós umas visões assim, mais do que óbvias, em constante renovação. E me chamou bastante a atenção algo que fala do nosso organismo, do nosso corpo. Constantemente, a própria química do corpo está em renovação. A cada instante, novas células. E a gente, então, tem que trazer isso para o nosso ser. Porque aqui estamos vivendo, por necessidade e por misericórdia divina. Através desse corpo, através dessa vestimenta que aqui temos, nós temos a obrigação de aproveitar todo o momento tem aprendizado. Que a gente possa, de forma, eu não vou nem dizer maestral, porque é muito difícil. Nós estamos aqui neste mundo, neste planeta, como eu disse, por misericórdia divina, através da reencarnação, de tantos outros momentos que a gente teve, onde de um só momento a gente abraçou tantos débitos. E o Pai, de forma magnífica, através da reencarnação e diversas, tenhamos a certeza disso, ele nos permite o pagamento por suaves prestações, suaves para aqueles que conseguem compreender que, infelizmente, ou felizmente, eu costumo dizer sempre esses dois termos, a gente não consegue entender no momento que a gente está vivendo. Mas se a gente tiver instantes de reflexão, de meditação, a gente vai compreender que o Pai nos traz através das diversas situações que a gente busca e verdadeiramente a gente provoca, às vezes querendo algo que não necessitamos, que não precisaríamos ter, mas a gente força umas situações e a gente, infelizmente, só colhe o que a gente de fato plantou. Costumamos ouvir, e eu repito, não tem forma melhor da gente entender. Se eu de fato fizer um plantio de uma cenoura, eu vou colher cenoura. E olha, se não tivermos um bom cuidado da nossa de regá-los, a gente talvez, ou de nutrir a terra, a gente talvez não tenha uma boa cenoura. Mas é invariavelmente certo de que nós só vamos colher a cenoura. Então, trazendo para os nossos momentos, nossos sentimentos, se eu tiver boas atitudes, bons pensamentos, uma fala coerente com aquilo que a gente lê e estuda constantemente, nós teremos bons frutos. Emmanuel também nos traz uma máxima que fala: aquele bem que fizermos ao próximo, certamente retornará para nós. A espiritualidade amiga, ela certamente nos traz momentos, sabe, de bonança, de tranquilidade. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. De fato, a gente tem que buscar entender que não há possibilidade alguma de digamos, eu vou até exemplificar, essa garrafinha se movimentar se eu não fizer meu esforço. Se eu não me esforçar, se eu não fizer a minha parte, o meu dever de casa,
E olha que meus meninos estão tudo grandes, mas eu tinha que orientá-los bem sobre dever de casa. Porque no dia seguinte ele tinha que apresentar o caderno ao seu professor com a tarefa feita, organizada e correta. Então, nosso dever de casa perante o mestre é justamente pegar todos os ensinamentos que já estão conosco há muito tempo, há mais de 2000 anos. Nós temos à nossa disposição as leis a seguir. Se observarmos, se trouxermos para a nossa vida, para o nosso convívio, e não simplesmente deixar na mente aquele sentimento, a gente continua vivendo uma infância evangélica, onde a gente vai estar falando, bonito, legal, dando conselhos, mas o vivenciar é o que a gente precisa fazer. É isso que o mestre espera de nós. Ele, com certeza, podemos citar, ele sabe exatamente o que fomos, ele sabe exatamente o que somos. Mas ele tem ânsia de saber e mostrar exatamente o que a gente pode ser. Só vamos ser diferentes se agirmos diferente, se pensarmos diferente. Quando uma palavra mal colocada ressoa na nossa mente e a gente de pronto emite um pensamento negativo, aquilo já nos afeta. Por que não pensar o contrário? Eu agora vou me propor a primeira palavra, atitude, ação de alguém nesse sentido de me tirar do prumo, do centro. Eu vou fazer uma prece por essa pessoa. Eu vou ter indulgência com aquela pessoa e não ficar falando mal ou pensando mal. São essas atitudes que o mestre espera da gente. Porque quando ele fala que a primeira lei, né, amar a Deus sobre todas as coisas, e a si, e ao próximo como a si mesmo, isso aí ele ainda completou falando, amar o próximo como eu vos amei. Olha que dificuldade, porém, olha que profundidade. Porque às vezes a gente não consegue nem se amar. Imagina amar o próximo como o mestre nos amou. Que aqui esteve, e a gente conhece toda a história, passou pelo que passou, escolheu ali 12 representantes, onde cada um tinha suas dificuldades, mas ele tinha ciência das possibilidades e da potencialidade de cada um. Mas cada um deles teve o seu momento, assim como Paulo, talvez a famosa passagem da estrada de Damasco, quando ainda Saulo, e ali ele se transformou. Mas Jesus sabia o quão ele era importante para a construção e a divulgação do seu evangelho, porque ele era defensor, como doutor da lei da época, ele era defensor ferrenho. Ele agarrava e ele ia ao pé da letra, literal. Jesus, então, deu a oportunidade a Saulo, quando estava indo a Damasco, perseguindo os cristãos, receber aquele clarão, e ali teve aquele momento com Jesus, quando ele falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, essa transformação que Saulo teve foi uma oportunidade divina, e ele ali então recomeçou. Temos que trazer aqui para todos nós, né? Que às vezes uma demolição de um edifício, de uma casa, ou parcial, é necessário. E quando você reconstrói tudo novo, diferente, isso te traz bons sentimentos ali, fisicamente. Por que a gente não, então, pensar na nossa reconstrução mental, essa nossa conexão com o Divino Mestre, através de novas atitudes, como eu venho falando a todos. Interessante
se a gente lembrar a passagem também de Pedro, quando ele esteve negando Jesus por 3 vezes. Passagem belíssima contada no livro Boa Nova, onde, após todo aquele calor, Jesus preso, ele se apresenta a Pedro, todo constrangido, porque de fato ele negou o mestre por 3 vezes. E ele então falou: Pedro, o homem no mundo é muito mais frágil do que perverso. A nossa fragilidade, Jesus falou, em perseverar no bem. É a nossa fragilidade em nos conservarmos dentro dos ensinamentos de Jesus. É muito pior essa nossa fragilidade do que a perversidade, porque a gente não tem essa perversidade. Então, ali recomeçou a história de Pedro, que já tinha todo um trajeto com o mestre, e dali ele então, famosamente, a Casa do Caminho criou, trabalhando de forma belíssima o Evangelho de Jesus. Assim a gente teria inúmeras outras passagens a colocar para todos nós. A própria passagem de Maria, que tanto o seguiu, não Maria Mãe, né? Mas que a gente possa entender a transformação do ser e que a gente não espere, única e exclusivamente, porque não é impossível, que o Mestre se apresente até nós. Porque ele se apresenta. A gente só precisa entender das diversas formas que ele nos coloca à disposição o amparo dele. Então, quando a gente se coloca diante do Mestre, rogando e pedindo algo, misericórdia por alguém, ou seu estado de saúde, que a gente possa entender que o nosso recomeço, ele está constantemente à nossa disposição. Quando a gente pensa efetivamente em mudança, em transformação. Ele quer e pede, ele apela para nós diariamente, que tenhamos a grandeza de nos reconhecermos como parte da grande engrenagem do Evangelho de Jesus. Que possamos entender nas mínimas coisas a necessidade de contribuir para o próximo. Nós não estamos aqui neste planeta a passeio. Nós temos uma belíssima missão. Às vezes demoramos a entender qual é. Mas o simples fato de a gente, porque o nosso maior compromisso, indiscutivelmente, é conosco mesmo. Inicialmente é conosco mesmo. Então, nossa individualidade, ela é algo gigantesco. O nosso livre-arbítrio, às vezes, nos atrapalha. É uma ferramenta magnífica à nossa disposição, mas a nossa indiferença em diversas situações, onde a gente às vezes pensa, eu vou deixar isso para amanhã, eu vou deixar isso para depois. Mas a gente conseguiria melhores resultados quando a gente conseguir disciplinar os nossos ímpetos, as nossas reações em diversas situações. Ao passo que a gente só vai conseguir isso verdadeiramente quando a gente se identificar como peça importantíssima no Evangelho de Jesus. E a gente só tem a agradecer, porque todo o material que a gente tem à nossa disposição, e aí eu vou falar especificamente da doutrina espírita, que é magnífica. Eu, de fato, venho de lar espírita, berço espírita, e sou extremamente grato a Deus por essa oportunidade. Porque lá nos meus 11 anos, 12, que minha mãe me colocava ali frente a tantas situações dentro do próprio movimento espírita, né? Que eu morei aí, pertinho do CEAL, frequentei o CEAL. Eu me via, poxa, meus coleguinhas isso, meus coleguinhas aquilo, e eu realmente
Sou muito grato, porque minha mãe fez com que todos nós, e somos 10, tá? Somos 10. Todos nós tivéssemos essa visão, porque a gente não está aqui a passeio. E ela colocava de forma suave. Ela não colocava a gente fora do mundo, não. Ela simplesmente nos fazia entender a importância que a gente deveria dar às coisas, às pessoas. Então, gratidão a Deus pelo Espiritismo, pelos meus pais que me colocaram nesse caminho, e eu acredito que de alguma forma eu entendi o recado e dali eu segui como integrante, até presidente de mocidade, já fui evangelizador, e que a gente possa hoje entender que essa mensagem nos traz e faz menção aos recomeços, porque constantemente a gente tem essa oportunidade do recomeço. E eu me vejo recomeçando através dos meus filhos, que hoje são evangelizadores, que hoje estão à frente de mocidade espírita. Isso, para mim, é recomeço. É entender que as nossas ações refletem no próximo. E esse próximo, às vezes, é o próximo mais próximo mesmo. É a família. Certamente, os nossos filhos enxergam em nós tudo que a gente faz e fala, eu quero ser igual. Ou essa atitude do meu pai, da minha mãe, não foi legal, eu não vou fazer. Assim, a gente tem o entendimento que o recomeço é exatamente o nosso entendimento da mensagem do Mestre Jesus. Caminhando então para o encerramento, eu vou trazer para vocês aqui o meu enorme agradecimento por estarem me ouvindo, que alguém possa, com essas mensagens, com essas reflexões, trazer para o seu íntimo e seu interior a renovação necessária que o Mestre pede. Fácil não é, mas é totalmente possível, desde que a gente dê o primeiro passo. Vocês encontrem o caminho, assim como eu estou buscando constantemente, desse recomeço, que é, invariavelmente, de minuto a minuto, de hora a hora. Ninguém sabe o que vai acontecer daqui a pouco, mas que a gente possa ter a tranquilidade de que o que aconteça, a gente está preparado para isso. Então, meu boa noite a todos, meu bom dia, meu boa tarde novamente. Muita paz a todos, que assim seja.